Diz assim o texto da palavra de Deus: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Render-te-ei graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém, amém. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. E eu peço ao Senhor, nesse instante, a graça e a iluminação do teu Santo Espírito, para que a gente possa vislumbrar, ó Deus, as maravilhas do teu Evangelho, nesse texto que acabamos de ler. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quando o Senhor nos deu os salmos, Ele nos deu como um bom presente, como um presente maravilhoso, desejado, aquele que a gente anseia, né? Aquele presente que a gente, ao longo do ano, vai dizendo para o pai, mamãe, dá um presente no final do ano, aquela bicicleta, o videogame, sei lá o que você espera. Então a esposa fica com o marido, não, olha, aquele jogo de panela está chegando, eu quero, tá? Quero de presente, né? Ou então jovens, né, uma viagem, sei lá, um bom presente. O salmo é exatamente um bom presente que Deus nos dá, com a finalidade de fortalecer, de orientar, de instruir e de promover no nosso coração sentimentos em relação ao próprio Senhor. São músicas para todos os tempos da vida do peregrino, da vida do servo de Deus, da vida do discípulo de Deus, músicas escritas por homens de Deus que foram inspirados e que tratam da vida real, da vida do cotidiano, do dia a dia, da nossa existência. Canções que apontam para a glória de Deus, mas também para o nosso coração, de como ele pode se refugiar e buscar em Deus segurança a cada dia. Essas músicas nos ajudam, meus irmãos, a entender o caráter de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, e como Deus se conecta conosco, como Deus se achega a nós, como Deus revela a nós a sua bondade, quando enfrentamos a vida neste mundo, quando enfrentamos as circunstâncias, as demandas, as nossas lutas diárias. Os salmos são, de fato, um bom presente de Deus ao nosso coração. E o Salmo de número 138, no Salmo 138, a Bíblia nos fornece, então, louvor, esperança e confiança em Deus. Guarde isso no seu coração. Louvor, esperança e confiança em Deus. Ao louvar a fidelidade de Deus, ao louvar a grandeza de Deus, o quanto Deus é fiel em cumprir as suas promessas, Davi nos chama então a essas três ações: ao louvor, a confiança, a esperança e a confiança no nosso Deus. Uma canção que certamente aponta para como Deus conduz todas as coisas e leva esperança renovada aos nossos corações para dias difíceis nessa vida. Então vejamos o texto. É um salmo de Davi, já está aí dito no texto, o salmo de Davi, e é um salmo de gratidão pela fidelidade de Deus. E os versos de 1 a 3, nós temos então Davi agradecendo a Deus por sua fidelidade. Ele diz: render-te-ei graças, Senhor, de todo o coração, o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei
o teu nome, por causa da tua misericórdia, da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Primeira verdade que a gente tem nessa expressão de gratidão do salmista pela fidelidade de Deus é uma expressão sincera de agradecimento e louvor. Verso 1 nos diz isso. Ele rende graças a Deus, ele louva a Deus, e ele não faz isso pela metade, ou simplesmente em aspectos da sua vida. Ele diz, louvar-te, render-te graças de todo o meu coração. De todo o meu coração. Isso fala de todo o interior do indivíduo, fala do mais profundo ser. Ele louva ao Senhor de todo o seu coração. Perceba, meus irmãos, que coisa interessante. Você tem a ação do salmista, louvar a Deus, render graças a Deus, louvar a Deus por sua fidelidade. Ele tem o alvo do louvor do salmista, o próprio Deus, render-te-ei graças, Senhor. Ele não, então, perde tempo louvando coisas passageiras, ou talvez a força do seu braço, ou a sua capacidade intelectual, ou a força dos seus recursos financeiros, ou seja lá o que for. Não, o alvo do seu louvor é Deus, render-te-ei graças, Senhor. E como o salmista expressa esse sentimento, esse louvor? O texto nos diz que ele faz isso de todo o coração, de todo o seu coração. Meus irmãos, isso é interessante porque alguns sociólogos tratam o nosso tempo como um período no qual as pessoas se relacionam com as coisas de modo superficial. Não há tanta fidelidade, não há tanto apego, não há tanta profundidade. E eles usam, às vezes, um exemplo como mascar chiclete. Você se relaciona com as pessoas enquanto isso for bom para você. Você se relaciona com as pessoas enquanto esse relacionamento estiver doce. Depois que o doce do chiclete sai, o que é que você faz? Você lança fora. E, às vezes, a gente se relaciona assim com as pessoas, com as coisas, e estendemos isso, às vezes, para o nosso relacionamento com Deus. Somos superficiais, ficamos na margem. Não damos tanto louvor e nem de coração fazemos isso. O salmista diz sobre uma expressão sincera para Deus. Ele diz, Senhor, te louvarei de todo o meu coração, render-te-ei graça de todo o meu coração. Meus irmãos, que coisa preciosa nós aprendemos aqui. O seu louvor é de coração. E ele se eleva, então, acima do seu louvor, ou seu louvor a Deus acima de qualquer Deus. O Senhor, então, é louvado pelo salmista, é adorado pelo salmista. O seu louvor é humilde e reverente, e é com toda a intensidade da sua alma, do seu coração. Será que, às vezes, ao olhar para o nosso coração, a gente rende graças a Deus de modo muito distante, indiferente ou afastado assim com Deus? Sei lá, quando eu tiver tempo eu vou louvar o Senhor. Sei não, quando eu tiver oportunidade, sei lá, a primeira coisa eu vou colocar o meu reino, depois, quem sabe, o reino de Deus. Louvar a Deus, render graças a Deus de todo o coração, de todo o coração. No Salmo de número 96, versículos 4 a 6, o salmista disse, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Veja, Deus é grande, é poderoso e, portanto, deve ser louvado de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Esse é um louvor também, irmãos, que aponta para o amor e fidelidade de Deus. Se você notar lá o versículo de número 2, ele diz assim, prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. A primeira razão do louvor do salmista é o amor firme e a fidelidade
de Deus. Ele diz, porque por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Perceba, meus irmãos, a misericórdia de Deus é, então, evocada aqui, é trazida pelo salmista ao texto. A misericórdia é Deus não dar aquilo que a gente merece. O salmista, então, entende que esse ato de Deus, que essa manifestação de Deus, que essa graça de Deus merece ser louvada, merece ser adorada. Esta é uma declaração, meus irmãos, que louva a fidelidade. Ele descreve o Deus do pacto, o Senhor da aliança, que nunca muda, que nunca falha e que nunca desaparece ou se esquece do seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a fidelidade do Senhor. Sabe que às vezes a gente acorda e diz assim, olha para a vida da gente assim, eu não tenho motivos para louvar a Deus. A gente passa lá o dia no Instagram, olhando a vida do povo, fulano isso, não quero isso, está vendo? Olha para a minha vida, eu não tenho razão para louvar a Deus, não tenho motivo para louvar a Deus, eu não tenho graça nenhuma para expressar gratidão ou louvor a Deus. Você tem muitas, mas inúmeras. E aqui está expressa no texto, a misericórdia do Senhor. Meus irmãos, se a gente olhasse mais para os atos de bondade de Deus em relação a nós, certamente o nosso coração se frustraria muito menos diante da vida, da realidade. Reclamaríamos muito menos, murmuraríamos bem pouquinho, ou quase nada, porque ao olhar para todos esses feitos do Senhor, o nosso coração não tem outra ação a não ser render graças pelo amor e bondade de Deus. Davi olha e diz, eu vou louvar ao Senhor por causa da sua misericórdia. Ele não me entregou aquilo que eu merecia. E o que é que nós merecíamos, irmãos? Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos a morte. Porque falhamos contra Deus, porque pecamos contra Deus, porque somos negligentes na adoração a Deus, na relação com Deus, mas Deus manifestou a sua misericórdia. E por onde Ele manifestou essa misericórdia? Ele manifestou por meio de Jesus Cristo, não pela força do nosso braço, não pela nossa capacidade, mas ela foi escancarada na cruz, pintada no Calvário, pela obra e pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. E na sua obra, a misericórdia de Deus chegou a nós. E o salmista diz, eu vou render graças por essa misericórdia. Você está aqui hoje, meu irmão, você está aqui hoje, minha irmã, porque diz a Bíblia que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. O salmista louva a Deus também pela palavra de Deus. Ele diz, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. O agradecimento expresso pelo salmista no Salmo é também uma expressão de compromisso de Deus com a sua palavra. Ele agradece a Deus e louva a Deus porque Deus é fiel com a palavra dele, para cumprir tudo aquilo que ele diz. Esta é uma declaração, meus irmãos, sobre o valor e a confiabilidade do caráter de Deus e das suas promessas. Davi está agradecendo a Deus porque sua palavra é certa e sempre nós podemos confiar nela. Isaías capítulo 8, versículo de 40, versículo 8, o profeta disse, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. O salmista está louvando o Senhor pela sua palavra. O salmista está louvando a Deus pela sua palavra, por tudo aquilo que ele afirma, tudo aquilo que ele diz. Em Mateus capítulo 24 e o versículo 35, a palavra de Deus nos diz, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sabe, meus irmãos, que coisa preciosa nós temos expresso aqui pelo salmista. Se a gente confia de fato na palavra de Deus,
a gente pode ter o coração em paz e tranquilo. Se a gente acredita que essas coisas que Cristo disse sobre a sua palavra não passar, permanecer para sempre, nosso coração encontra segurança e paz. Porque quando nós nos voltamos para a palavra de Deus, o Senhor fala poderosamente com a gente. E em tantos textos o Senhor diz, não temas, eu não vou deixar você sozinho, não vou deixar você sozinha, eis que estou contigo, todos os dias até a consumação do século. São verdades preciosas que a palavra de Deus apresenta a nós. Portanto, quando você estiver enfrentando, de repente, algum momento de solidão, e olhar para a vida e dizer assim, todos me abandonaram, todos me deixaram, ninguém se importa com a minha vida, comigo. Não, não é assim. Olhe para a palavra de Deus, o que é que Deus diz? Deus fala que está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus disse, eu não vou deixar você sozinho, eu vou enviar o Espírito para estar ao lado de vocês. Pois quando você estiver com medo, seja para tomar decisões, seja para desafios na vida, ou seja simplesmente porque às vezes o coração da gente é tomado de medo, por circunstâncias diversas. Você olha para a palavra de Deus e ouve Deus dizer, não temas, eu estou contigo. São verdades que não passam, irmãos. Permanecem, e o salmista está dizendo, eu rendo graças ao Senhor, porque a tua palavra permanece para sempre, para sempre, para sempre. Você acredita nisso, meu irmão? Você acredita nisso, minha irmã? Isso é tão importante, mas às vezes, meus irmãos, a gente demora tanto a se debruçar na palavra de Deus, ou a gente às vezes só deixa a Bíblia, ou só usa a Bíblia no domingo, e durante a semana a gente não alimenta o nosso coração com a palavra do Senhor. Como precisamos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, porque essa palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada afiada de 2 gumes, e ela faz exatamente o que lhe apraz fazer. Ouça mais o Senhor na sua palavra. Deixe de ouvir mais o seu coração e ouça mais o Senhor falando ao seu coração e à sua vida. Desses versos iniciais, o salmista ainda louva ao Senhor pela resposta que Deus dá à oração do salmista. Veja o verso de número 3. Ele diz, Salmo 138, verso de número 3, diz assim, no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força da minha alma. Aqui o salmista louva a Deus pela fidelidade de Deus em responder à oração do salmista. Meus irmãos, não sabemos ao certo em que contexto esse salmo foi escrito, em que situação o salmista estava vivendo. Certamente em algum momento de celebração, de alegria, de felicidade, de honras a Deus. Mas uma coisa é certa, antes desse momento, o salmista clamou ao Senhor, ele orou ao Senhor, e o texto diz que Deus lhe ouviu, ele acudiu, e ele trouxe alento e força à sua alma. Talvez uma alma fortalecida, meus irmãos, possa achar que não necessita de Deus, e às vezes vai trilhando um caminho de individualidade, de autoexistência, mas certamente isso não finalizará bem. Mas um cristão, ele reconhece que a sua necessidade é da graça de Deus, do favor de Deus. E, portanto, diante de desafios, ele tem a oração como um grande recurso na sua vida. E ele ora, ele busca Deus. E o que é que Deus faz? Deus ouve, Deus responde, Deus manifesta a sua graça. Mas não apenas para o presente, o salmista agora, dos versos 4 a 6, ele expressa uma canção de esperança. Então, primeiro louvor, depois esperança. E ele diz, render-te-ão graças ao Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes, os soberbos ele os conhece de longe.
Perceba, meus irmãos, como o salmista está louvando a esperança, uma canção de esperança e louvor a Deus. Porque, primeiro, ele diz que ele rende graças a Deus porque os reis da terra um dia se curvarão ao Senhor. Verso de número 4. Enquanto a primeira parte, ele está falando individualmente, a música ela toca na primeira pessoa, né? Ele está falando em um louvor individual. Na segunda parte do Salmo, Davi estende isso para as nações. Ele reflete o dia em que todas as pessoas verão a glória do Senhor, verão a Deus como Ele é, e todos se curvarão diante dEle. E quando então, meus irmãos, os reis da terra reconhecerem ao Senhor como o único rei, diante dele se curvarão. É assim que Apocalipse descreve. Apocalipse capítulo 21, versículo 24, fala que as nações andarão mediante a luz de Deus, e os reis da terra lhe trarão a sua glória, ou lhe trazem glória. Há uma esperança que o salmista vai entoando aqui, não apenas individualmente, mas ele estende isso para todos os povos. Meus irmãos, isso é uma esperança que anima o coração da gente, porque nem sempre os reinos desse mundo permanecerão distantes do Senhor. Um dia todos eles serão abatidos, um dia todos eles se curvarão diante de Deus, e a Bíblia diz que todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Davi louva agora, meus irmãos, ao Senhor, em tom de esperança, dando graças a Deus por suas palavras. O verso de número 4, ele diz ainda, quando ouvirem as palavras da tua boca. Ele fala isso sobre os reis da terra. Eles ouvirão a palavra de Deus, eles ouvirão a supremacia da verdade de Deus, e eles se curvarão diante dessa verdade. Davi louva a Deus em uma expressão de confiança, de esperança no futuro, quando a glória do Senhor será exposta, e os reinos e os povos cantarão os caminhos do Senhor. Versículo de número 5. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Davi vai reconhecendo a grandeza de Deus e vai mostrando como todas as nações um dia louvarão essa verdade, essa grandeza de Deus. Abacuque 2 nos fala sobre o conhecimento do Senhor, que um dia, por meio da sua glória, encherá toda a terra como os rios, como as águas cobrem o mar. Meus irmãos, é difícil viver em um mundo caído, sim ou não? É muito difícil. A gente enfrenta as mais diversas lutas. Às vezes são lutas internas, sentimentos do nosso coração, como medo, como uma solidão, como uma desconfiança, a indiferença das pessoas, ansiedade, tantos outros sentimentos que vão abatendo a gente nessa caminhada. Quando não trata do nosso próprio medo, a gente às vezes tem medo do externo, né? De viver em regiões extremamente perigosas, violentas, onde o pavor, o crime é instalado. As pessoas, então, vivem com muito medo, apavoradas. Às vezes até dentro de casa, sei lá, circunstâncias diversas. É difícil viver em um mundo caído, de injustiças, de maldades, de enganação. Mas quando o salmista aponta para essa esperança futura, de reinos se curvando diante do Senhor, ele está apontando para uma realidade que será instalada pela graça de Deus e pelo poder de Deus, que será a realidade do reino de Deus sobre toda a terra. E nesse reino, irmãos, não haverá mais dor, nem luto. Nesse reino não haverá mais medo. Nesse reino não haverá tristeza. Você não vai passar a noite em claro, chorando, derramando lágrimas no seu travesseiro. Nesse reino não haverá mais pavor do amanhã, nem medo do amanhã. Porque esse é um reino de paz, de alegria, de justiça, por toda a eternidade. Essa é a esperança do salmista. Um dia todos os homens se curvarão diante do Senhor. Um dia o Senhor porá fim a toda desigualdade, a toda opressão, a toda violência, a todo tipo, então, de engano que o mundo nos apresenta hoje. Essa é a esperança que move
o coração do salmista. Qual é a nossa esperança, irmãos? No que a nossa vida se sustenta? No que a alma da gente se refugia? Quando você olha para o futuro, que sentimento vem ao seu coração? Quando você olha para o amanhã, e quando você diz assim, vou pensar a minha vida daqui uns 10 anos, 20, 30 anos, ou sei lá, depois da morte. E quando eu morrer? Que sentimento vem ao coração? Que sentimento vem à nossa alma? Quando a gente olha a partir das lentes do Evangelho e da esperança que é aqui louvada pelo salmista, nosso coração pode desfrutar, ou como um dia ensolarado, dar um tibum na piscina com água fria e encontrar alívio para o calor da nossa alma. Porque nós podemos mergulhar nessa piscina de graça, irmãos, ou da graça de Deus, porque ela traz exatamente a bondade do Senhor e confiança que a nossa alma precisa. O salmista está louvando exatamente essa esperança futura. Por fim, meus irmãos, o salmista, então, apresenta uma canção sobre o cuidado de Deus, contínuo de Deus com o seu povo. Versículos 7 e 8, o texto nos diz assim: Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor me levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Nessa estrofe final, Davi expressa a sua confiança no cuidado de Deus. Na primeira estrofe, o louvor. A segunda estrofe, a esperança. E a terceira estrofe, confiança. Ele confia no cuidado de Deus. Ele diz, se ando em meio às tribulações, tu me refazes a vida. O que o salmista está dizendo é, Senhor, se eu tenho que lidar, às vezes, com aquele vizinho atribulado, Senhor, me dá graça para sustentar. Se eu tenho que lidar, às vezes, seja no ambiente de trabalho, seja com relacionamentos, seja com provas, seja com tentações, se eu tenho que lidar com essas tribulações da vida, às vezes perdas, às vezes situações adversas das mais variadas, se eu tenho que lidar com essas coisas na vida, o que é que Deus faz? Ele refaz a vida da gente. É interessante a expressão aqui, porque essas coisas, às vezes, elas quebram a gente, né, irmãos? Às vezes, a tribulação quebra a vida da gente. A gente se sente despedaçado, abatido, fracassado, desamparado, querendo, então, retroceder. O que é que Deus faz? Ele refaz a vida. Ele traz uma nova direção à vida. Ele nos dá uma nova direção. Ele sabe cuidar de pessoas quebradas. Talvez seja o seu estado aqui esta noite. Talvez você tenha chegado quebrada, lutando com tribulações das mais diversas no seu coração. Talvez você tenha buscado já em tantos lugares alguma esperança. Talvez você tenha buscado em muitos lugares algum conforto, alento para a sua alma. Alguém que aqui está, que refaz a sua vida. Alguém que aqui está, que refaz a sua casa, que refaz os seus dias, que refaz os seus sentimentos, que refaz os seus sonhos, que refaz a vida de todo aquele que nele confia. Louvado seja o Senhor para sempre. Salmo de número 23, o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor nos refaz a vida. Por fim, meus irmãos, o salmista louva a Deus pela promessa de Deus. Versículo 8, ele diz,
o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A ideia aqui, irmãos, é de que Davi está expressando a sua confiança no fato de que Deus terminará, de que Deus irá concluir as obras das suas mãos. É isso. Não desampares as obras das tuas mãos. Esta é uma promessa, meus irmãos, que ecoa em todas as Escrituras. Deus tem um plano. Deus está envolvido nesse plano. E Ele é o maior interessado que esse plano chegue ao seu final. Logo, Deus não vai revogar nenhuma de suas palavras. Que segurança extraordinária, irmãos, a gente tem na palavra de Deus. Talvez você já tenha tido uma daquelas viagens que você sai com uma expectativa. Está tudo indo bem, mas de repente o carro dá um problema. É um pneu que fura, uma situação que acontece. Aí mais à frente acontece outro problema, mais à frente acontece outro problema. Você começa a dizer o quê? A gente não vai chegar, não. É melhor voltar, não vai dar certo essa viagem. As coisas estão conspirando para que a gente não chegue ao local que tanto ansiamos. Isso não funciona com as coisas de Deus. Deus cumprirá o seu plano na vida do seu povo. Como a gente tem certeza disso, irmãos? Porque Deus cumpriu muitas promessas ao longo da história. Porque Apocalipse deixa claro como Ele concluiu todo o seu plano. Deus está envolvido, irmãos, no plano de cuidar da vida do seu povo até a eternidade. Eu queria finalizar com algumas aplicações nesse instante. Primeiro, que nível a gratidão tem alcançado no seu coração? Será que a ingratidão está mais elevada do que um coração grato a Deus? Será que a murmuração é o que está mais presente nos nossos lábios, nosso coração, do que gratidão ao Senhor? Meus irmãos, a palavra de Deus nos convida essa noite a render graças a Ele, a louvar a Ele, a ter esperança nele e a confiar nele. Segunda verdade, meus irmãos, será que a nossa gratidão, ela tem, de fato, expressado todas essas verdades acerca de Deus? Ou ela é pontual? Quando eu digo pontual, é quando circunstâncias da vida da gente são favoráveis. Eu conquistei isso, obrigado por isso. Ou a gratidão, ela pulsa constantemente, como disse o salmista, de todo o coração, em todo o tempo, ele louva ao Senhor. Seja nos dias bons, seja nos dias difíceis. Seja nas lutas, seja nas vitórias. Como a gratidão, meus irmãos, tem se manifestado em nosso coração? Superficialmente, em momentos pontuais, ou profundamente, e em todos os momentos. Segundo, como é que a gente tem olhado, irmãos, para o futuro? Com medo, desesperança? Ou como o salmista está olhando aqui? Com a esperança da glória de Deus, com a esperança de que todos um dia estarão diante dele rendidos, louvando a glória e o poder e reconhecendo a majestade de Deus. É assim que a gente precisa olhar para o amanhã, conectado com o plano que Deus está fazendo e que certamente Ele irá concluir para a glória e louvor do seu nome. Uma outra aplicação, meus irmãos. Você tem sentido o cuidado de Deus na sua vida em meio às tribulações? Olhe para isso. Às vezes somos tentados a dizer: Senhor, cadê o Senhor? Onde o Senhor está? Até quando? Por favor, veja isso, veja aquilo outro. Mas será que o nosso coração tem reconhecido que, mesmo em meio às tribulações, Deus está refazendo o nosso coração? Porque às vezes as circunstâncias são meios de Deus trabalhar em nós, em nosso coração,
em nossa vida. São meios de Deus refazer a vida da gente. Mas elas não permanecerão para sempre, irmãos. Toda aprovação tem uma data de validade. E em meio a isso, Deus está refazendo a nossa vida. Deus está conosco. Deus está cuidando. Deus está ajustando nosso pensamento, nosso coração, nossos sentimentos, a nossa vida com Ele, a nossa vida em comunidade. Olhe para as provações como meio de Deus estar refazendo a sua vida. Mas não só por meio de provações, Deus também nos abençoa. E essas ações de Deus são meios também de Deus trabalhar no nosso coração tantas outras coisas, como a generosidade, como o cuidado mútuo, como a atenção mútua. Meios de Deus refazer a vida da gente. Por fim, meus irmãos, que a nossa confiança nas promessas de Deus estejam firmes, porque Deus cumprirá todas as suas promessas. E aqui eu me dirijo a você que ainda não conhece a Cristo. A Bíblia diz que Deus voltará, Ele prometeu isso. E que aqueles que amam a Cristo acima de todas as coisas, têm em Deus uma eternidade com Ele. Mas se a gente negligencia a obra de Cristo, não dá atenção ao que Ele fez por nós, nós estamos correndo um grande perigo. Portanto, não deixe para amanhã. Essa é uma noite para você tomar a decisão de dizer: Senhor, refaz a minha vida e me faz parecido com Cristo, o meu Salvador. Não deixe para amanhã. Querido Deus, oramos a Ti nesse momento e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, que é tão preciosa, que nos revela o Evangelho em Cristo, porque por meio dele a gente pode ter um coração grato e louvar ao Teu nome, e louvar, ó Deus, em expressão de esperança, e louvar em expressão de confiança no cuidado do Senhor e nas Tuas promessas. Pai, aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor toque seus corações essa noite e que eles se rendam a Ti. E aqueles que já Te conhecem, que eles sejam fortalecidos, saiam daqui, ó Deus, com sua vida refeita no Senhor, pois é o Senhor quem refaz a vida da gente. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em